cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória está sobre toda a terra. Adoração. Então eu costumo dizer que o louvor fala de Deus, mas o louvor quebranta um coração. O louvor transforma um coração que se abre na presença de Deus. Assim como eu falei que o mais importante do passo não é a asa à esquerda nem à direita, mas sim o louvor, a palavra. Mas tudo que leva ao encontro com Deus, para mim é importante. Que você possa ouvir mais louvores, adorar na sua casa, adorar você fazendo seus afazeres, seu dia a dia, que você sempre esteja em sintonia com a adoração. Que a oração venha a ser um hábito. Que ler a leitura, meditar na Bíblia venha a ser um hábito constante na sua vida. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão chegando. E eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que se encontra lá nas epístolas do apóstolo Paulo aos Efésios, ou cartas aos Efésios. Amém? Epístolas do apóstolo Paulo aos Efésios, ou cartas aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. É um texto tremendo que eu estava meditando para essa noite, para compartilhar do tema que foi colocado, a poder no sangue, para que você possa entender sobre esse texto. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, para que você possa se alimentar na noite desse dia. Cartas aos Efésios, ou Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém? Se de repente você vê alguma diferença, a minha Bíblia ela é traduzida do grego, então ela não é corrigida. Então eu falo que é uma tradução não arcaica, mas um pouco grossa. Eu gosto muito dela para poder ler. Então, se de repente você vê uma diferença na sua Bíblia, é só de tradução. Amém? Cartas aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. De novo, versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a sua riqueza. Amém? Você pode dar glória a Deus na noite desse dia. Que palavra que falou de uma forma tremenda no meu coração. O texto que explica, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo essas cartas, ele escreve para o povo de Éfeso, é a sua primeira prisão em Roma, mas não a sua primeira viagem. Ele já tinha ido ali na sua missão missionária, já tinha semeado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns dos povos que ficavam ali na cidade de Éfeso já tinham ouvido falar sobre as pregações de João Batista, mas não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, o Pentecoste. Então Paulo foi levar isso, semear sobre o coração desses irmãos lá da igreja de Éfeso. Éfeso, que se você for ver, é uma das 7 igrejas da Ásia Menor, citada lá no livro de Apocalipse. Um conjunto de pessoas que era predominado um povo romano, adorava deuses gregos. E ali Paulo então começa a semear a palavra de Deus. E ali ele está numa prisão domiciliar, onde pode receber pessoas, mas não deixa de ser uma prisão. E ali então ele escreve para os cristãos, principalmente para os cristãos, para os novos convertidos de Éfeso. E ele escreve esse texto interessante. Porque uma das preocupações do apóstolo Paulo para a igreja era como se comportaria ao longo do tempo. Como seria eles ao enfrentar as dificuldades, as decepções, as lutas, as barreiras, mas propriamente não contra os gregos, mas principalmente contra os judeus mais ortodoxos. Aqueles judeus mais ortodoxos que não aceitavam o chamado messiânico de Jesus Cristo, mas postava a lei mosaica. Então era uma batalha que ele tinha, não só com os gregos, não só com outras nacionalidades, mas principalmente para os judeus mais ortodoxos. E a preocupação do apóstolo Paulo é como eles iam se comportar ao longo da caminhada. Como eles iam se comportar ao longo do confronto diário. O confronto diário com eles, com o seu próximo, com a cidade que moravam.
pela dificuldade cultural, pela dificuldade política que tinha aquela cidade, mas pela dificuldade religiosa. Então ali, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele começa a despertar eles a entender o que eu comecei a falar no início. Da onde eles tinham saído, quem eles eram e por que eles tinham sido chamados. Mas principalmente que o sangue que foi derramado como expiação dos pecados tinha alcançado ele através da fé deles em Jesus Cristo. No momento que eles tivessem aceitado Jesus como seu Salvador. No momento que eles tivessem entregado a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Seja eles judeus, gentios, romanos, gregos, egípcios, o sangue de Jesus era o sacrifício perfeito. Sacrifício esse que nós vivemos lá no livro de Levítico. Um sacrifício espiral, anual, para que o povo fosse purificado dos seus pecados e fosse remido. Então a preocupação de Paulo era isso. Era ao longo da caminhada, como ele ia se comportar com a dificuldade. Isso não é diferente para a igreja atual. Isso não é diferente para a vida do homem e mulher de Deus. Talvez um grande confronto hoje seja essa epidemia. Mas antes de começar essa epidemia, qual é o seu maior confronto? Em permanecer na presença de Deus. Qual é o seu maior confronto? Permanecer santo e separado. Qual é o seu maior confronto? É se separar e servir o Senhor com integridade, vendo tantas coisas, ouvindo tantas coisas, sendo confrontado diariamente fora e dentro do templo, no meio da sua casa, no seu trabalho. Como você estava se comportando? Como você estava exercendo a sua fé? Será que você esqueceu quem você era? E você aceitava de uma forma formal, esquecendo o que está escrito lá nas Epístolas de Romanos, capítulo 12, versículo 2? Que teríamos que renovar nossa mente, mas não nossa mente não nas coisas do mundo, mas nas coisas do céu, abrir nossa mente para as coisas que o Senhor Jesus estava preparado para que viesse penetrar em nosso coração, criar raízes ao nosso coração. Será que realmente nós entendemos, ou estávamos entendendo o que era pregado, o que era compartilhado através do altar, do pastor, do presbítero, do ministro? Ou será que realmente a gente não entendemos o que era o Evangelho? Para que eu fui chamado? Para que o Senhor me separou? Para que Ele me tirou? No meio de tantas pessoas, no meio de tanta dificuldade, de pessoas que tinham chamados e hoje já não estão entre nós, que hoje já não mais faz parte, que hoje já não está no meio do povo. Por que o Senhor escolheu você? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo a os convertidos de Efésios. Era o confronto que eles teriam ao longo da sua caminhada, as dificuldades que eles teriam que enfrentar como homens e mulheres de Deus diariamente. Não era só perseguições, não era confronto político e outra nacionalidade, não. Era o comportamento deles como homem e mulher de Deus, permanecer separado. Porque no início é muito mais fácil. No início parece que não tem batalha, não tem dificuldade. No início nós estamos prontos para falar não ao pecado, não à situação, não ao comodismo, não às coisas que vêm nos afrontar. Mas parece que ao longo do tempo nós passamos a se conformar, passamos a aceitar, achando que tudo é natural. Começamos a aceitar as coisas que é aposta, que o mundo nos posta, que o inferno nos posta, porque nós queremos andar bem. Porque nem sempre andar bem vai agradar o Senhor, porque Evangelho é confronto. Eu sempre falo uma coisa seguinte: Evangelho não abre ferida, ele só sara a ferida que foi aberta, a ferida que o mundo te abriu, a ferida que você se machucou. E começamos a falar sobre o tema, sobre o poder do sangue. Aí o apóstolo Paulo queria que eles entendessem que quem tinha os lavado, purificado de todo pecado era Jesus. Era Jesus que tinha tirado eles das trevas, da perdição, do pecado. Era o Senhor Jesus que tinha curado, tinha libertado. E era o Senhor Jesus que estava conduzindo eles, que iam dar força, que iam levar eles a cumprir as promessas do seu chamado, do seu ministério. É o que não podemos deixar ao longo do caminho. Foi o Senhor Jesus que nos purificou de todo pecado. E o Senhor Jesus purificou de todo pecado através da sua remissão, através da sua justificação, através da cruz do Calvário, por mim e por você, pela sua casa, pela sua família. Isso mostra a importância que você tem para Deus, mas mais importante são as suas escolhas que você tem feito para Deus. E muitas das vezes essa escolha vai te separar de pessoas. Muitas vezes essa escolha vai fazer você andar sozinho. Mas essa escolha vai se separar de pessoas para que Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Essa escolha vai te levar em certos lugares onde o Senhor vai te usar como instrumento nas suas mãos. Porque tudo que Deus tira, porque Deus tem algo melhor para você. Porque toda vez que Deus te tira de uma situação, é porque Ele tem uma porta aberta para a sua vida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Alice Gomes, a nossa irmã Thaisa Tavares, tá certo, missionária? Tá. Que Deus te abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa e seu lar.
Então, nisso, qual era a preocupação da prisão do apóstolo Paulo? Era que aqueles que tinham semeado o evangelho permanecessem firmes na fé. Entendesse que nada poderia tirar eles da direção, do chamado, do foco que Deus tinha colocado eles. Ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida pregressa, ao longo do seu chamado, ao longo da sua vida com Jesus Cristo. Porque andar com Jesus Cristo é conhecê-lo cada vez mais. É buscá-lo, é se entregar cada vez mais. É ter um relacionamento, é assim como um casamento. Você casa com uma pessoa porque você tem aquele tempo de namoro, que é o namoro que você vê se você tem aptidão, se tem afinidade com aquela pessoa, do noivado para saber se realmente você quer isso, e o casamento. Mas ao longo do casamento que você vai conhecer a pessoa, ao longo do casamento que você vai ver as fraquezas, a força, o que a pessoa tem de melhor, o que aquela pessoa pode mudar, mas ao longo do casamento e da sua vida a dois. Assim também não é diferente dentro do evangelho. A cada dia Deus vai te mudando, vai regenerando algo dentro de você, vai tirando. Você não vai mudar da noite para o dia. Você não vai ser transformado da noite para o dia, mas isso aí é um querer meu. É sempre eu manter a minha fé e o meu foco em Jesus Cristo. É sempre eu manter a minha mente em Jesus, meu coração em Jesus, sabendo que enquanto eu estou com foco, com a minha mente e meu coração, que é o seu sangue que me purificou, é o seu sangue que me resgatou, é Ele que me guarda, eu sempre vou continuar firme, eu sempre vou continuar na direção certa. Ele sempre vai entrar com providência, Ele sempre vai abrir porta onde não tem porta, Ele sempre vai preparar uma mesa no deserto, Ele sempre vai cuidar da minha necessidade, Ele sempre vai enxugar minhas lágrimas, e Ele sempre vai estar pronto para sarar o seu coração. Mas é necessário você entender que o sangue dele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua realidade, para mudar a situação que você vive. Quando você se coloca na direção e permite que ele venha te guiar, venha te conduzir, e você não esqueça que há poder no sangue de Jesus. E foi esse sangue derramado na cruz. Foi que te tornou herdeiro. Te tornou mais do que vencedor. Te tornou eleito, herdeiro, filho, amigo de Deus. Mas para que você venha obter sucesso na sua caminhada. Para que você não venha voltar para onde você veio, da onde Deus te tirou. Para que você não venha desistir das lutas. Para que você não venha fracassar. Fracassar não porque Deus quer, mas porque nós fracassamos pelas nossas escolhas. Nós desistimos pelas nossas escolhas. Nós voltamos atrás pelas nossas escolhas. É necessário você entender que foi Ele que te chamou, da onde te tirou e para que Ele te tirou. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Bia Maria, seja bem-vinda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o segredo da vitória do povo de Deus. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra lá nas Epístolas de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Olha o que diz a Epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriores cometidos. Através da entrega de Jesus Cristo, como sacrifício perfeito, através da sua tolerância, quer dizer, Ele não vendo o nosso pecado, Ele não vendo os nossos erros, Ele não vendo a nossa condenação, Ele nos purificou porque aceitou o sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo. Seja bem-vindo, nossa irmã Sueli Ribeiro, que Deus te abençoe, minha querida, abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Ele não julgou, Ele não pesou numa balança, Ele não escolheu quem viria, não, Ele olhou para você, no momento que você gritou, no momento que você pediu ajuda, no momento que você desistiu da vida que você vivia, no momento de morte, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento que você se sentia perdido, o sangue de Jesus te alcançou. Ele não viu o seu pecado, não viu o seu erro, não viu as suas quedas, não viu as suas falhas, Ele veio e te resgatou porque o seu Filho, Ele se derramou, Ele se entregou por você. Não esqueça de onde o Senhor te tirou, não esqueça quem é você e para que Deus te tirou. Se tem um propósito de onde Deus te tirou, é para que hoje você tivesse vida. Se tem um propósito de onde Deus te livrou, é para que hoje você fosse testemunho da sua glória.
Se o teu propósito não te tirou, é para que as pessoas que não conhecem o poder desse Deus, acham que esse poder de Deus ficou lá na antiguidade, no passado, conhecer que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus para sempre. Se é um propósito que Deus te tirou de fora, é para exaltar a sua casa, a sua família, é para mudar o local que você mora, é para mudar a sua casa, é para te mudar. Se é um propósito onde Deus te tirou, e para salvar a sua alma. Não é que Deus te tirou. Por que Deus te tirou? Quem é você, homem e mulher de Deus? Isso significa que você não deve abaixar a cabeça para a situação, não deve abaixar a cabeça para os problemas, para as afrontas do inferno, que não tem poder sobre a sua vida. Não deve abaixar a cabeça para a doença, para o desemprego, para o desespero que está rodando o mundo, onde as pessoas estão perdendo a direção, onde as pessoas estão mais confiante na promessa do homem. Olha, antes de sair essa ajuda governamental ou emergencial, se não saísse essa ajuda, o Senhor ia te sustentar ainda mesmo assim. O Senhor não ia deixar faltar o pão na sua mesa, não ia deixar você ser envergonhado, você ia pagar suas contas. O Senhor ia cuidar da sua família, ainda que não saísse essa ajuda emergencial do governo. Significa que está saindo porque a mão de Deus está operando através da igreja, através dos homens e mulheres de Deus. Porque se não fosse a igreja e o Espírito Santo, tudo estava perdido. Tudo acontece de bom no meio do caos, no meio da dificuldade. Porque há pessoas remidas pelo seu sangue, há pessoas separadas pelo seu sangue, há pessoas lavadas pelo seu sangue, que quando abre a boca libera poder, libera glória, libera separação, libera purificação, libera salvação. É por causa do povo de Deus que foi remido e lavado pelo sangue de Cristo. É por causa do povo de Deus que é o outdoor da glória de Deus. Ei, homem e mulher de Deus, você não é o outdoor do passado, você não é o outdoor das derrotas, você é o outdoor da glória de Deus. Você pode dar glória nessa noite? Recalabaçu e canalabadaçu e canto. Queribalabaçu e canto. Nunca esqueça isso. Você é o outdoor da glória de Deus. Foi por isso que o Senhor te resgatou. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Que aquele povo de Éfeso, aqueles novos convertidos da igreja primitiva, continuassem na posição. Então ele, olha, o sangue de Jesus te identificou, hein? Não é mais a lei mosaica não, hein? Não é mais matar animais não, hein? Como diz o livro de Levítico, mas não, né? Não é mais matar pomba, não é mais matar um carneiro, um animal maculado, não é mais as cinzas, não. Mas o sangue de Jesus fez tudo isso. O que está escrito em Levítico, o sangue de Jesus fez tudo isso, porque agora você tem um grande sacerdote, um sacerdote que levou os seus pecados na cruz do Calvário e ofereceu um sacrifício perfeito para toda a sua vida, para toda a eternidade. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. O seu trabalho é confiar nele. O seu trabalho é olhar para ele. O seu trabalho é crer na palavra dele. O seu trabalho é entregar tudo na mão deles. E o seu trabalho é esperar. Esperar orando, esperar confiando, esperar cantando, esperar glorificando, esperar se separando, esperar se purificando. Entenda isso. É para isso que Deus te chamou. Porque há poder no seu sangue. Lá no texto de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13 e 14, diz assim: ora, se o seu sangue de bode, de touro, e as cinzas de umas novilhas espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levavam à morte. Recalabaçu e canto. Se todas as mortes daqueles animais representavam purificação, separação e santidade, se sangue de animais simbolizavam separação, purificação e santidade, somente para a tribo de Israel, somente para 12 tribos, alcançaria essa santificação, alcançaria essa separação. Imagina agora o sangue de Cristo, puro, imaculado, perfeito, derramando sobre todo o mundo, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Imagina o colapso que teve na história.
Imagina tempo e espaço sofrendo um colapso porque não entendia como um Deus derramaria seu próprio sangue por humanidade, mudaria a história, mudaria o que era transitório, o que era momentâneo, e mudaria o que era transcendente, o que estava lá na frente há 1000 anos, há uns séculos. Ele fez tudo isso por você, para que nada pudesse mais te aprisionar. Hoje você não vive mais em correntes do passado, sobre maldição hereditária, sobre palavras de maldição. Você hoje não vive sobre escravo da história que você fez lá atrás de errado, das escolhas erradas que você fez lá atrás. Você não é mais escravo. Hoje o sangue de Jesus te purificou para você ser uma nova criatura e viver algo novo na presença de Deus. E através desse sangue, através da sua vida, alcançar a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus amigos, e mudar a história das pessoas que você ama, mudar a história das pessoas que você ora, mudar a história das pessoas que você lutam por elas ao longo da caminhada. Eu comecei a falar sobre sangue, a importância que tem um sangue. Quantas pessoas que têm derramado seu sangue em coisas que não têm sucesso, que não vai levar a lugar nenhum, que não vai levar a pessoa. Quantas pessoas morrem com sonho de ter uma casa, derramam seu sangue a sua vida toda no trabalho, e chega, não alcança nada. Constrói a casa e não chega nem a entrar dentro dela. Luta para ter um carro. Não estou falando que você não deve construir uma casa, mas estou falando que o sangue dela está sendo derramado na direção errada. A vida dela está sendo gasta em coisas erradas. Temos que ter objetivos de vida para construir, temos que ter sonhos para ter algo melhor para a nossa vida, temos. Mas tudo que nós temos é dele, é para ele. São todas as coisas. O nosso objetivo maior é o céu. O nosso objetivo maior é a salvação. O nosso objetivo maior é ter a nossa vida na mão do Senhor, ter a nossa casa na mão do Senhor, é ter a nossa família na casa do Senhor. E o resto Ele fará. Ele vai cuidar, Ele vai sarar, Ele vai libertar, Ele vai exaltar, Ele vai restituir, Ele vai te conduzir aonde é necessário te conduzir, não aonde você quer chegar, mas aonde é necessário Ele te conduzir. Ele vai sempre te conduzir nos caminhos que é necessário, não para onde você quer ir, mas aonde é necessário você chegar. Ele sempre vai te conduzir aonde há vidas, aonde há propósito, aonde é necessário, aonde há objetivo. Talvez algumas situações não aconteceram na sua vida, não é que você não está no tempo certo, não é que você não está na hora certa, é porque não é vontade de Deus ainda. Porque às vezes por causa de uma vida, o Senhor espera um tempo para que aquela vida venha estar preparada para você chegar lá. Às vezes você não chegou a um lugar que Deus prometeu, porque ainda, por causa de uma vida, ainda há uma vida que ainda não chegou ali. Porque ainda não chegou uma família, ainda não chegou uma pessoa. Então Deus vai sempre fazer algo na sua vida para cumprir vários propósitos. Isso é Bíblia. Quando Deus levanta José, quando José é vendido pelos irmãos, o propósito era preservar a nação egípcia, mas também preservar as tribos de Israel, que eram os irmãos e o pai de José. Então, o propósito que Deus tinha na vida de José, de tudo que ele passou, não era um propósito individual, era universal. Sabemos que a nossa história nunca é individual. As pessoas acham que tudo é para ela, está na direção dela, é para o bem-estar dela. Não. Sempre é universal. O que Deus te chama, porque Ele tem um propósito na sua vida, mas para alguém da sua casa, para alguém da sua família, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, mas sempre para alguém que está em volta de você. Ou Ele vai te conduzir até esse lugar, até essa pessoa, até esse momento de necessidade. Então tudo que Deus vai fazer na sua vida é um propósito universal. Assim como o propósito da morte de Jesus não foi só individual, não foi só para as tribos de Israel, não foi só para os israelitas, mas foi para toda a humanidade. Não foi um propósito individual, foi universal. Quando o Senhor Jesus te chamou, porque alguém tinha orado por você, alguém orou, você veio, porque o Senhor sabia que através de você outras pessoas viriam até Ele. Outras pessoas seriam libertas, seriam transformadas, seriam curadas. Através daquela pessoa que orou por você. E através de você tem orado, através de você tem buscado, através de você tem clamado. Então é um propósito universal. Não é nada individual.
Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque nós somos fruto da oração de alguém. Porque alguém se derramou, porque alguém buscou, porque alguém lutou, porque alguém não olhou para as suas próprias necessidades, para si mesmo, mas olhou para você. Alguém derramou seu sangue, alguém derramou lágrimas, alguém fez sacrifício, lutou, não desistiu, para que você estivesse hoje aqui, para que você ouvisse essas verdades sagradas, para que a presença de Deus chegasse na sua casa, para que hoje houvesse milagres acontecendo nesse momento, porque nesse momento o Espírito Santo está trabalhando na sua casa, nesse momento o Espírito Santo está trabalhando na sua família, nesse momento o Senhor Jesus está colocando temores, ansiedade, preocupações por terra, nesse momento o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, está enxugando corações. Nessa noite tem pessoas chorando, e o Espírito Santo sendo o consolador, enxugando seu coração nessa noite. Você que nessa semana não conseguia dormir, você que não tinha um sono, tinha pesadelo, nesse momento o Espírito Santo está consolando o seu coração, está enxugando o seu coração, está trazendo paz, está trazendo sossego, está dando tranquilidade ao seu coração. Era para esse momento que Deus te chamou. Mas para isso você tem que entender o propósito que Deus tem na sua vida. Deus quer que você tenha uma família abençoada, amém. Deus quer que você tenha um casamento feliz e abençoado, amém. Mas Deus não te tirou lá das trevas, lá do lamaçal do pecado. O Senhor Jesus não te lavou com o seu sangue para você continuar a viver como uma velha criatura. Deus não te chamou você para viver como uma velha criatura. Você não pode esquecer quem você é. Por que Deus te chamou? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Então que essa palavra venha vivificar o seu coração. Que essa palavra venha despertar você nessa noite. Que há poder no sangue de Jesus. E esse poder gera vontade, gera sede de Deus, gera vontade de mudança, vontade de fazer alguma coisa. Você não se sente mais o mesmo. Você não quer viver como uma velha criatura viveu. Se você não foi tocada nessa noite e ainda não sentiu essa mudança dentro de você, se você tem medo dessa mudança, se permita, você não é obrigado, porque Jesus diz que Ele bate na porta do coração. Você tem que querer, mas não aceite viver como você vivia há algum tempo atrás. Não aceite viver a mesma vida que você vivia. Não aceite você ter os mesmos sentimentos que você tinha, a mesma tristeza, a mesma falta de alegria, a mesma falta de paz, os mesmos problemas, a mesma dificuldade. Mas que através da permissão, que você venha se permitir que o Senhor Jesus chegue até você, chegue até o seu coração, e venha falar: Senhor, se o seu sangue me purifica de todo pecado, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um vaso novo nas suas mãos, eu quero olhar somente para Ti e confiar somente no Senhor. Eu quero olhar somente para Ti, Pai, e confiar minha vida, minha família, minha casa no Senhor. Não foi à toa que o salmista Davi, no Salmo 121, diz: elevo meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Se você crê que o socorro vem do Senhor, por que você está desanimado? Se você crê que o socorro vem do Senhor, por que você quer parar? Se o socorro vem do Senhor, porque você está desesperado, porque você está ansioso, porque você está com medo. Se o seu socorro vem do Senhor, se você tem mantido seus olhos para o céu. Mas isso tem que vir aqui. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. Essa confiança tem que vir de dentro para fora. Porque houve um sacrifício para que hoje você estivesse bem, para que você continuasse de pé. Amém? E é por isso que nessa noite eu quero orar por você. Você que quer uma oração específica para sua família, para você, para alguma coisa que você tem buscado ao Senhor, tem orado. Fica à vontade para você escrever. Seja à vontade para você colocar nessa noite: pastor, eu preciso de uma oração. Mas a primeira oração que eu quero fazer para você é que o Espírito Santo muda algo dentro de você. Algo que você não conseguiu mudar, tem pedido. Algo que você ainda está preso ainda dentro de você. Algo que você precisa se expor para fora. Peça ao Espírito Santo:
Vem expor aquilo que está dentro de mim. Vem tirar aquilo que não é do seu agrado, aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Que eu venho deixar para trás porque eu sou uma nova criatura. E para a mudança chegar, é preciso que algo venha mudar dentro de mim. Algo venha mudar na minha mente, no meu consciente, no meu coração. E eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vitória. Também pode colocar isso, é uma oração para a família. Você que está com a chave da sua casa, eu costumo fazer isso, orar, coloca a sua chave na sua mão, carteira de trabalho, você precisa de um milagre na sua vida financeira, você que tem o seu próprio negócio, você que é autônomo, você que, por causa disso tudo que está acontecendo, você não está abrindo, você está preocupado nas contas que você tem que pagar, segura a sua carteira de trabalho, documento, chave de casa, chave de carro. Pastor, não tenho nada que pede-me, fotografia da família, de alguém que você quer que seus Jesus venham alcançar, venham operar o milagre. Garrafa d'água, pastor, eu vou apresentar essa água aqui para o Senhor Jesus consagrar. Creia, você creia, porque as coisas do Senhor Jesus não chegam à mente humana, mas só as coisas transcendentes, as coisas espirituais. E só quem é espiritual sabe das coisas espirituais. Quem tem fé, crê. Amém? Então, se você precisa de um milagre, pega a fotografia, pega a chave da sua casa, pega documento, algo que representa a sua fé. E eu vou te convidar para você orar conosco, para que o Senhor Jesus venha te fortalecer, para que o Senhor Jesus venha entrar com providência dentro da sua vida, para que o Senhor Jesus venha entrar com providência no seu coração, para que Ele venha te renovar, te fortalecer, para que você continue olhando para frente, para que você venha crer nos propósitos que Deus tem na sua vida, no chamado que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, que Ele vai cumprir, independente das lutas e dificuldades, depende de tudo que está acontecendo. Mas tem que começar de você. Tem que começar de você querer, de você abrir o seu coração e permitir que Deus venha trazer transformação. Amém? Eu vou estar orando. Peço que você quiser botar o nome de alguém, pedido de oração, compartilhe para pessoas, para que elas possam ouvir, para que o Senhor Jesus venha alcançar essas vidas. E essas vidas venham ser alcançadas através do poder de Deus nessa noite. Amém? Então, que você venha colocar seu pedido de oração e venha entender o que foi lido lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, sobre o sangue de Jesus, que através do seu sangue houve uma reconciliação, uma justificação, e hoje nós somos mais do que vencedores. Então tudo depende da nossa vida, permanência com Deus, crendo nessas verdades sagradas. Nós não somos abençoados pelas obras, nós somos abençoados pela essa justificação, por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós somos justificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus já fez por todos, por mim e por você. Mas que possamos ser alcançados por essa justificação, temos que continuar firme, olhando somente para Ele, sendo conduzido apenas por Ele, e crendo apenas nas promessas da palavra dEle, para que essa justificação continue nos conduzir na direção dos propósitos e da obra que Deus tem na nossa vida. Amém? Todos já colocaram a oração? Tem mais pedidos de oração? Eu espero você aqui, pastor. Eu quero pedir oração para alguém da minha casa, especificamente para o meu lar e para a minha família. Eu tenho certeza que hoje, na noite desse dia, você que não tem dormido, você vai dormir. Você que não estava tendo paz, você vai ter paz. E você vai ver a consequência de você escolher a Deus. A consequência de você colocar tudo na mão de Deus. A consequência sempre é o melhor. Sempre é o melhor para a sua vida. Amém? Amém. Vou orar assim, tá? Minha irmã Bessi Gomes. Pede oração para a vizinha. Vamos interceder pela vida dela em nome de Jesus. Amém. A irmã Bia Maria está pedindo oração para a família, para os projetos, dentro dessa epidemia que está acontecendo. Costumo dizer que é no meio do caos que o povo de Deus cresce, no meio da dificuldade que o povo de Deus cresce, que o povo de Deus é abençoado, que o povo de Deus segue em frente. Existe um texto que eu gosto muito, lá em Números, capítulo 13, quando Moisés levanta das 12 tribos de Israel, cada uma pessoa como líder, para ir até a terra de Canaã, vasculhar, espiar a terra, para saber como era a terra que Deus tinha prometido. Era uma terra cercada por midianita, por os inimigos do povo judeu, que eram os antigos hebreus, se tornaram israelita,
E foram cada um do líder. E um desses dois jovens foram Caleb, Osé, que se tornou Josué. Alguns os homens trouxeram uva e figo. E aí começou a falar, ó, a terra é abençoada, a terra é boa, a terra realmente emana leite e mel, a terra tem frutos, olha o tamanho desse figo, olha o tamanho dessa uva. Só que lá tem gigantes, tem aniquins, tem inimigos. Aí eles começaram a falar tanta coisa da terra. A terra era boa, mas só que tinha dificuldade. Aí chega Caleb, junto com os e fala assim, olha, a terra tem inimigo, mas se é Deus que prometeu aquela terra, aqueles inimigos vão sair dali. E nós vamos tomar posse dessa terra, porque Deus tem o melhor para o seu povo. E o nosso Deus vai estar conosco ao tomar essa terra. Está entendendo? Porque Caleb e Josué foi diferente. Porque eles foram os que pisaram na terra prometida. Porque enquanto estava desesperado, a terra é boa, mas tem problema, tem epidemia, tem perseguição, tem começaram a falar várias coisas aí. Levantou dois homens falando, ó, tem tudo isso. Mas temos um Deus que é maior do que tudo isso. Ele vai nos prosperar, Ele vai nos abençoar. É uma palavra profética para vocês que estão passando por essa dificuldade, problemas, que estão preocupados. Receba, a terra que Deus te deu vai chegar na sua mão. A promessa que Deus te deu, independente da epidemia, independente das lutas, da perseguição, independente das afrontas, o que o Senhor prometeu vai colocar nas suas mãos. Só você que crê, dá glória a Deus, porque se a terra é tua, é na sua mão que Deus vai te dar. Porque Deus encontrou homens e mulheres de Deus aí valentes. Homens e mulheres de Deus que não olham para trás. Homens e mulheres de Deus que crê que esse gigante vai cair por terra. Que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que essa terra é tua, mulher de Deus. Essa terra é tua, homem de Deus. Pode vir gigante, pode vir dificuldades. Ninguém vai tomar aquilo que Deus te deu. Ninguém vai parar você na caminhada que Deus colocou. Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Josué e Caleb, tem tudo isso. Mas tem a promessa de Deus. Tem Deus no controle, tem Deus na direção. Então não tem gigante, não tem midianita, não tem inimigo. Porque vai chegar nas nossas mãos. É isso que Deus quer falar contigo. Homem, mulher de Deus lavada pelo sangue de Jesus. Que tem aliança. Homem, mulher de Deus que crê na palavra. Homem, mulher de Deus que os seus ouvidos estão primeiro direcionados para o céu, para depois estar direcionado para as coisas terrenas. Sabe por que as dificuldades não param uma mulher de Deus? Porque o mundo primeiro ouve o que a terra diz, aí teme, se desespera e para. O povo de Deus, você aí, homem e mulher de Deus que está comigo nessa live, que está nesse culto, nada vai parar você. Sabe por que não vai parar no meio dessa epidemia? Você vai ter sucesso, você vai construir a sua casa, você vai prosperar, as coisas vão andar, a sua família vai ser abençoada. Porque antes dos inimigos, de midianitas, de gigantes falar que o mundo não pode, que não vai conseguir, o Espírito Santo levou até Deus, e Deus já bradou lá do alto, dizendo assim, você vai conseguir sim, porque quem está no controle sou eu, porque é maior o que está contigo do que o que está no mundo, porque eu sou valente, eu sou o grande sou na sua vida. Então você vai prosperar, você vai vencer, e as coisas vão dar certo para a sua vida. Porque Deus escolheu vocês para vencer. Deus preparou a terra para vocês. No meio da dificuldade, vai ser o momento que você vai mais prosperar. No meio dessa dificuldade, vai ser o momento que você vai mais ter a intimidade com Deus. No meio que você vai ver a glória de Deus. Você vai ver os cuidados de Deus. Você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. E a promessa de Deus sobre ela. Amém? Louvado sobre o nosso Jesus Cristo. Creia. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Mas é necessário confiar, acreditar que o texto de hoje foi em Efésios capítulo